Olá, meu povo, que Deus abençoe todos vocês. Nós estamos estudando a palavra de Deus, tendo um tempinho para falar do amor do nosso Senhor Jesus, compartilhando aquilo que o Senhor Jesus tem revelado ao longo da vida aos nossos corações. E eu quero que você e a sua família sejam ricamente abençoados, que a graça do Senhor possa tomar o seu coração, a sua vida, e que você possa viver o melhor dessa terra. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia. Eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia, lá no Salmo de número 150. O Salmo de número 150 diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-os consoantes as suas muitas grandezas. Louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumento de cordas e flautas. Louvai-o com símbolo sonoro. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Lembrando que nós estamos falando sobre você pode ver Deus em mim. E ontem nós trabalhamos alguns lugares na Bíblia Sagrada. Começamos a trabalhar alguns lugares. A Bíblia, como eu disse ontem, é como se você estivesse garimpando. Se você lê a Bíblia simplesmente por teologia ou querendo descobrir a Bíblia com homens, você nunca vai descobrir. A Bíblia é algo tão interessante que ela é revelada a nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que fala ao nosso coração, é o Espírito Santo que traz a revelação. Quando você vê, você fala, aleluia, eu não tinha percebido isso, eu nunca tinha visto isso, e agora, olha que coisa linda, você vai começar a ver isso na sua vida, e tenho certeza que muitos já tiveram esses momentos ao ler as Sagradas Escrituras. Eu escolhi aquele salmo para ler, porque todo ser que respira louva ao Senhor. Todo ser que respira louva ao Senhor. Nós olhamos para as árvores, ela louva ao Senhor. Nós olhamos para os animais do campo, louvam ao Senhor. Nós olhamos para os animais, os peixes do mar, todos os animais marinhos, eles louvam ao Senhor. Todo ser que respira louvam ao Senhor. Mas tem um ser que é bem diferente, que é o homem, feito à imagem e à semelhança de Deus. O homem feito à imagem e semelhança de Deus. E eu queria voltar mais uma vez com vocês no início da Bíblia. Lá no início, no verso de número 1 e também no verso de número 1, que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e nós já descobrimos o que é sem forma e vazia. Não dá para a gente pintar, desenhar algo que é sem forma e vazio, porque é sem forma e vazio. Mas existiam habitantes
nessa terra. Né? O primeiro habitante da terra foi os demônios. Olha, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Veja, treva e abismo. Essas coisas, duas coisas, é coisa que apavora, né? Então, já disse que existia, já desde o princípio, aqui, os demônios. E eles foram lançados. Eu queria que vocês saíssem um pouquinho daqui, da onde vocês estão, e fossem novamente para Isaías. Ontem eu li um trechinho de Isaías 14. Mas hoje nós vamos ler Isaías 14, um pouquinho antes. Deixei para a gente fazer isso hoje. Isaías 14, verso de número 12, que diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Foi nesse momento, o Senhor, ele já tinha dentro do seu coração, o Senhor que sabe todas as coisas, não tem novidade para o nosso Deus. Ele é um Deus que sabe de tudo, já está tudo aqui. Ele é o Criador, ele é aquele que não tem segredo para ele, e também ele não faz as coisas sem pensar. Então a terra já estava aqui, mas o demônio pecou. O demônio, Lúcifer, pecou, querubim da guarda. Ele peca, e naquele momento o Senhor diz: pô, como castigo, lança ele por terra. Mas a terra era sem forma e vazia. Então ele, espírito, pegou, lançou por terra espírito, e ele ficou ali. Mas só que agora anjos caídos, demônios ali. Representa o quê? Olha bem. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizia no teu coração: subirei ao céu, acima da estrela de Deus, e exaltarei o meu trono no monte da congregação, e me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima da mais alta nuvem, e serei semelhante ao Altíssimo. Impossível, não é? É impossível ser semelhante ao Altíssimo. Ninguém, jamais. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos. Por isso, grifa aí na sua Bíblia, precipitado para os reinos dos mortos. Por isso que nós olhamos ali para aquela trevas num abismo. Abismo, se você olhar para o abismo, eu tenho muito medo de altura, né? Então, se eu olhar para o abismo, a primeira coisa que eu vejo é morte, né? Trevas, abismo, morte. Olha bem, treva, abismo, morte. Precipitado para o reino dos mortos. Aqui já ganhou o nome, morte. Mas isso não era para ser usado. Porque quando você fala de inferno, porque os demônios, eles estão no inferno. Não, os demônios não estão no inferno. Quando o Senhor fez isso, o Senhor também fez o inferno. Aqui. O Senhor fez o inferno aqui. Ele, lembra? Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim. Então, ele sabe de todas as coisas, ele fez o inferno. Mas ele não fez o inferno para o homem, porque o homem também estava aqui. Isso já estava aqui, dentro do seu coração, fazer esse ser tão impressionante que é o homem. Então, ele não fez o inferno pensando no homem, mas ele fez o inferno
pensando no demônio. Tanto é que a chave do inferno está nas mãos de Deus. Deus é dono do inferno. Afinal de contas, Deus é dono de tudo. O Satanás não é dono de nada, ele não tem poder nenhum. Então, a chave do inferno está nas mãos de Deus. Quando o inferno for aberto, lembra, o reino dos mortos, né, a morte, né, o reino dos mortos for aberto, primeiro que vai para lá são os demônios e a sua turminha. É eles que vão para lá. Não é para ser os homens. Agora eles estão arrastando o homem para o inferno. Mas nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, nós percebemos aqui que ele foi lançado para o reino dos mortos, no mais profundo que abismo. Olha aqui. No mais profundo abismo. Então, por isso que a terra era sem forma e vazia, e havia o quê? Trevas. E olha, vamos lá novamente no Gênesis 1. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí, uma coisa linda, maravilhosa, que quando você vai ver demônios, o primeiro habitante, agora veja o segundo habitante da terra já aqui. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pega Espírito de Deus, diga aí, Espírito de Deus e água. Espírito de Deus e água. Espírito de Deus sobre a vida. Quando você lembra do salmo que nós acabamos de ler, o salmo de número 150, né? Então, quando nós olhamos para todos os seres que respiram, por exemplo, as árvores, a plantinha, não tem espírito sobre ela, mas tem vida. Aquele passarinho tão lindo, né, aqui na minha casa, quase todos os dias eu sou visitado por um bem-te-vi. Parece que ele gosta daqui. E ele chega aqui, ele canta, canta, canta. Ele é lindo. Tem vida, mas não tem o espírito. Os meus cachorrinhos, que a gente ama tanto, eles têm vida, mas não têm o espírito. Mas quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, nós vemos aqui algo tão lindo aqui, né? Quando agora peneiramos, que Deus pairava, olha só, o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é frisado, né? Você, lendo, você vê a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, vírgula, e o Espírito de Deus pairava sobre a face o Espírito de Deus pairava sobre a água. Pairava sobre a água. Então nós já vemos aqui um homem aqui, no coração de Deus, e todo tipo de vida. O homem já estava aqui. Então, quando o Senhor ele fez o homem, a primeira intenção é que o homem tivesse o Espírito. Por isso que quando ele faz o homem, depois de fazer todas as coisas, inclusive os animais, ele chama o seu filho, que está desde o começo. Lembra que nós lemos, vamos rever, lá no livro de Evangelho de João, lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, você queria que eu continuasse onde eu parei ontem, né? Mas eu não posso, porque isso tem que ficar inculcado dentro do teu coração para que você prossiga, senão você não vai conseguir entender o porquê o mundo tem que ver Deus em você.
porque o mundo precisa ver Deus em você em todos os sentidos. Hoje em dia, quando se prega a palavra de Deus, prega prosperidade, prega dinheiro, prega cura divina, prega profecias, prega uma série de coisas que Deus vai cuidar isso na vida do homem. Deus é quem vai trazer tudo isso para o homem. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e Salvador do universo, Ele cuida de tudo para nós. Ele vai falar ao nosso coração, Ele vai revelar as coisas nas nossas vidas, Ele vai cuidar do alimento, da provisão necessária para aquela provisão necessária, aquilo que você precisa diariamente. Ele vai curar as suas enfermidades no momento certo. Algumas vezes você vai passar por dores, pode ficar sossegado, não é porque você tem passado por uma dor ou passado por uma necessidade que Deus não está com você. Fique firme no Senhor, que eu posso garantir uma coisa: ainda que você caia, você não ficará prostrado. Ainda que você caia, você não vai colocar, nunca você vai colocar seu rostinho no chão, porque Ele segura você pelas mãos dEle e vai garantir o seu sucesso. E muitas vezes o seu sucesso não é aquele que você está esperando, né? Não é aquele que você quer. Por isso que quando nós estamos em Deus, a gente chega para o Senhor e fala assim: Deus, por favor, o Senhor pode fazer na minha vida aquilo que está no seu coração, aquilo que o Senhor quer. E quando nós colocamos isso nas mãos de Deus e deixamos Deus fazer o que Ele quer, não o que nós queremos, sempre nós vamos alcançar coisas que nós nem imaginamos. A palavra do Senhor diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que está faltando nos dias de hoje é o povo de Deus entender a palavra. A palavra, o povo de Deus, por favor, entender a palavra do divino, a palavra do autor da fé, entender de verdade aquilo que Ele tem trazido para nós. Infelizmente, nós não estudamos mais a palavra de Deus com a peneira do céu. Nós estudamos a palavra de Deus com a peneira de homens. De homens. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus com a peneira do céu, e vou dizer que a peneira do céu está nas mãos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo traz e fala assim: vamos lá, vamos peneirar aqui, vamos peneirar ali. Então no livro de João, voltando, olha, estava indo para João, parei um pouquinho para trazer esse recado, é porque o Espírito Santo é que conduz, tá certo? Então eu parei um pouquinho, lá no livro de João, porque, veja, nós vimos aqui, no princípio era o verbo, lembra? O verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, veja, Deus, Ele é o autor, Ele é o criador, Ele é o arquiteto, tá? O fundamento está sobre Ele. Meu Deus, Ele é tudo. Não existe nada comparado ao meu Deus, ao seu Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
a vida estava nele. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. É interessante que, se nós olharmos para tudo que existe no universo, tudo que existe no universo, lá em cima, quando a gente olha para as estrelas, os luminares, os planetas, nenhum desses planetas tem água. O único planeta que tem água é esse aqui. É esse. Os outros servem esse. Sem os outros, esse aqui vai acabar. Se vão mexendo aí com a Lua, vão mexendo com Marte, vão mexendo com isso, não mexa não. O homem tem que ficar quietinho aqui, preservar esse planeta. Preservar esse planeta para que haja vida. Tanto é que, de repente, minha mulher sempre fala aqui, né? Quando a gente está com a torneira um pouco mais aberta, ela diz assim: vocês não sabem que vai faltar água no mundo? O medo que todos nós temos, do quê? Que falte água. E algumas vezes, no nosso planeta, com tanta água, né? Principalmente no Brasil, né? O Brasil tem muita água, gente. Tem água que você não imagina. Mas a gente vai lá no Nordeste, não tem água. Aquele povo lá, você abre a torneira seca, os gados morrem, os bichinhos morrem, não tem vegetação. Sem água não tem vegetação. Sem água não tem passarinho. Os passarinhos desaparecem. Sem água não tem criação. Sem água, o homem vai abandonando aquele território e vai embora para um lugar que tem água. Porque o homem precisa de viver através da vida que Deus colocou aqui. É interessante isso, né? Vamos lá, mas eu queria ir um pouquinho, olha, eu queria que você visse o verso de número 4 comigo. Todas as coisas, o 3 eu estou lendo novamente, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora veja o verso de número 4. A vida estava nele. Água. A vida. Água. A vida estava nele. Por isso que logo no começo a gente percebe que existe. Voltando, olha, eu segurei minha Bíblia assim para vocês também segurarem a de vocês. A vida estava nele. Então eu vou lá para o capítulo de número 1. O Espírito de Deus pairava sobre a água. E viu Deus que a luz era boa. E viu Deus que a luz era boa. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E viu Deus que a luz era boa. Veja só, Deus, água e luz. Vamos lá novamente para João. Porque aqui no livro de João, o livro de João inteirinho, diferente dos outros evangelhos, vai falar sobre o Espírito. Você vai ver o Espírito acontecer do começo ao fim, de uma vida espiritual do começo ao fim. No capítulo de número 7, 37, ele vai dizer: rios de águas vivas correm no seu ventre. Já viu isso? Está lá. Rios de água viva correm no seu ventre. Acho que você já viu isso algumas vezes. Ele está falando do Espírito Santo. Da vida voltar para você. E aqui nós vamos ver, olha, vida, no verso que eu estou vendo novamente, voltei para João, é assim que se estuda a Bíblia. Voltei para João, no verso de número 4. A vida estava nele, água. E a vida era a luz dos homens.
o Espírito. Gente do céu, será que é por isso que o Senhor Jesus, ele fala para a gente, lá no livro de Mateus 5,14, que nós somos a luz do mundo? Uau! Será que é por isso que nós somos a luz do mundo? E antes, se você perceber aqui no livro de João, no capítulo 8, 12, se não me falha a memória, vocês examinam aí para ver se ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Porque aqui, ele é a luz do mundo em João. Mas ele está, durante todo o tempo, nos outros evangelhos, ele está falando assim: você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. E aqui ele vai mostrar: eu sou a luz do mundo. E eu quero ir para o céu, porque eu quero que você se torne a luz do mundo. E você vai ver isso, quer ver? A partir daqui, olha, vou ler um pouquinho mais com vocês hoje esse evangelho. A partir do 9, veja lá, o 8. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Mas como, pastor, ele não era luz? Porque Jesus, ele tinha duas naturezas, uma humana. E quando ele nasce de Maria, embora uma semente de Deus colocada, Maria era uma descendente de Abraão. E lembra da aliança que o Senhor fez com Abraão? Isso nós podemos estudar num outro tempo, mas tomara que não seja numa pandemia, tá bom? Que seja num momento bem diferente de uma pandemia. Mas a aliança é um estudo muito interessante para que você entenda. Mas eu estou falando desse livro aqui, ó. Você pode ver Deus em mim. Então, ele não era a luz do mundo, mas ele veio a este mundo para resgatar aquilo que foi entregue nas mãos de Satanás. Porque o homem feito por Deus, ele foi feito luz. Imagina só, Deus ele fez o homem. Quando ele fez o homem, olha onde que eu estou indo agora, eu estou voltando lá novamente, aqui no começo. Deus ele fez o homem, né? Imagina, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E quando ele faz o homem, ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Você vai ver uma coisa super interessante. Ele faz o mundo como? Ele faz o mundo. Estou revelando coisas para vocês que eu não revelo para muita gente não, hein? Tem certas coisas que eu deixo guardado no meu pote. Deixo guardado dentro do meu coração. Mas acho que chegou o momento de revelar. Deus, quando ele fez o homem do jeitinho que ele fez o começo. Lembra que quando ele fez a terra era sem forma e vazia? Quando ele faz um homem sem forma e vazio. Pastor, que negócio é esse, meu pastor? Uai, veja bem, olha aqui, verso de número 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vai lá, agora vai novamente João. Lembra que eu falei que João trabalha só sobre as coisas espirituais? Vai lá em João novamente. Evangelho de João 4, verso de número 24. Por favor. Olha só que coisa interessante. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Deus é espírito. Deus, que forma que tem espírito?
Só um Deus espiritual poderia fazer uma terra espiritual. Primeira coisa, o primeiro jeito de fazer a terra foi do jeito de Deus. Ele fez a terra como ele é. E só ele podia gozar da terra espiritual. Ele podia, e ele gozou. Só ele podia castigar os demônios daquele jeito, porque os demônios também eram seres espirituais. E ele então lançou os demônios para a terra espiritual. Só ele podia fazer o homem espiritual, e ele fez logo no começo. Ele não fez no final como todo mundo pensa. No começo, olha lá, o homem já estava aqui. E agora aqui ele conversa com seu filho, com os anjos, com os anjos que estavam mais próximos dele, talvez, eu não sei, né? Isso aí um dia, se der para perguntar para ele, eu vou perguntar, né? Mas só aqui no verso de número 26 ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele então revelou o homem que ele queria, o homem água. No futuro, ele falou, vai ser assim, olha, por enquanto a água paira aqui sobre o meu espírito, tá? Mas agora nós vamos fazer. E aí o Senhor fez um homem mais tarde, mas só mais tarde nós vamos ver isso, tá? Ele vai fazer o homem, mas antes o homem foi feito como a terra foi feita. A terra já estava toda pronta, mas o homem, o Senhor primeiro olhou para ele, espírito. Por isso que nós somos um espírito. Nós somos um espírito. Possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E eu sei que é muito difícil quando eu falo, olha, todo mundo tem um espírito, porque na cabeça, principalmente dos crentes, e crentes pentecostais, principalmente, que tem pouca base na palavra de Deus, e outros crentes que não são pentecostais, que não têm a revelação do Espírito Santo, que precisa colocar o chinelinho, né, e aprender o evangelho do pescador, também não entende essas coisas. E quando de repente o Senhor fez o homem, e aí, quando o Senhor criou o homem, o que aconteceu? Pega lá a Trindade, pega a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E de repente, Pai, Filho e o Espírito Santo, né? O Espírito olhando para aquilo que o Senhor fez. Que luz que era o homem, gente. Você consegue ver o brilho? Você consegue ver o brilho de Deus? Se você não consegue, eu queria que você aprendesse a ver o brilho de Deus. Quando eu olho assim, eu fecho os meus olhos, eu digo, nada brilha mais do que o meu Senhor. Nada brilha mais. Eu lembro um dia, eu era um crente, eu acho que mais fervoroso do que eu sou hoje, né? Mas eu era um crente bem barulhento. Mas eu orava um pouquinho mais, orava de uma outra forma também. Algumas coisas vão acontecendo na vida da gente que vai calejando a gente vai ficando diferente, né? E eu estava na minha casa, eu morava numa casa de Coab. A minha casa era muito simples, bem simplesinha. E eu estava orando, eu acordei bem cedo. Comecei a orar, estava deitado, não estava ajoelhado não, estava deitado na cama. E de repente, meu quarto começou a ficar todo cheio de pintinhas, acredite quem quiser, tá? Todo cheio de pintinhas amarelas. Aí daqui a pouco eu falei, meu Deus, isso aqui é dos meus olhos, isso aqui é porque eu acordei agora, né? Isso aqui não está acontecendo. Passei a mão nos meus olhos, continuei a orar. Aí daqui a pouco eu vi, o meu teto parecia que estava aberto. E parecia que eu via lá fora algo lindo. E eu comecei a chorar. E nisso, a minha falecida esposa acordou. Minha primeira esposa acordou
E quando ela acorda, ela diz: você está vendo? E eu pude ver que aquilo não era dos meus olhos, que aquilo verdadeiramente era de Deus. E aí nós dobramos o nosso joelho e colocamos a nossa cara no pó e começamos a adorar a Deus. O brilho de Deus é algo espetacular, é algo que nós não conseguimos mensurar. Não tem. Você falar o sol, não é o sol. As estrelas, não são como todas aquelas estrelas que a gente vê. A luz de Deus é algo tremenda. E o Senhor, Ele fez o homem, primeiro espírito, e Ele mostrou para o filho dele, mostrou e disse assim: o que você acha? E ele disse: que luz! É o que eu imagino, porque não sei se vocês estão percebendo, o que nós estamos estudando, haja luz. Olha, no verso de número 3 de Gênesis, haja luz. Haja luz. Agora, se você entender isso, que todas as luzes, até essa luz agora que nós estamos vendo, é lindo, né? Quando o sol fica enegrecido, a gente fala: meu Deus, não está legal. Parece que vem trevas aí. Quando a gente está lá assistindo, eu acho aquele filme Paixão de Cristo, que fala do Salmo 53, Isaías 53, quando o sol enegrece, o sol vai sumindo e o tempo fica enegrecido, aí o Jesus morre, quando parece trevas, não parece demônios? Não parece demônios? Esses últimos dias, o Senhor se revelou no céu, em muitos lugares. E todas as vezes que Deus se revelou no céu, em todos os lugares, você viu o brilho do céu? Se você não viu, eu tenho para mandar para você. De alguns lugares, apareceu no Tocantins, apareceu na Bahia, apareceu em Jerusalém, apareceu em todos os lugares. Hoje, o Senhor tocou no meu coração para falar com você. Qual é o brilho que você tem? Como é que você tem brilhado? Ele fez um homem para brilhar, ele fez o homem espírito. Aí quando o homem não brilha, e eu vou dizer hoje, quando o homem não brilha, o espírito não morre. O espírito se torna inoperante. Vai lá para o verso de número 7 do capítulo de número 2 de Gênesis. Eu ainda tenho um tempinho, tem? Vocês me dão mais uns 10 minutinhos? Eu sei que vocês têm que lavar roupa. Eu só tenho mulher aqui quase, né? Poucos homens. Eu sei que vocês têm que lavar roupa, vocês têm que fazer almoço. Eu não quero tomar o tempo de vocês assim. Mas no verso de número 7 do capítulo de número 2, veja: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Você não acha tremendo essa palavra, formou? Ele fez um boneco. O espírito era dele. O espírito era algo diferenciado, era luz. Ele forma um boneco. Olha lá. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou
nas suas narinas. E lhe soprou nas suas narinas e deu o fôlego de vida. E o homem passou a ser um ser vivente. Foi naquele sopro lá que Deus fez. Naquele soprinho foi formado o cérebro. Naquele soprinho os olhos foram formados com tudo que tem, com aquelas coisas todas que os homens só sabem uma parte, o ouvido com a sua audição, os 4 sentidos, o coração, o sangue. Foi naquele sopro a vida. E o nome disso é alma. O fôlego de vida. E aí o homem passou a pensar, a raciocinar. E foi nesse momento que o Senhor chamou o homem e falou assim: você vai passar agora um grande estágio comigo. Olha bem, eu vou passar algo para vocês muito importante. O Senhor disse assim: a partir de hoje, eu vou ensinar você a ter intimidade comigo. Intimidade. Você tem um relacionamento comigo. E se você aprender a ter esse relacionamento comigo, você vai viver muitíssimo bem para sempre. Aí o Senhor mostra para ele toda a terra. A terra não tinha a geografia que tem hoje. Era algo bem menor. O Senhor ainda... A terra ainda não tinha habitantes. E o Senhor faz as coisas bem certinha. E o Senhor, então, mostrou para o homem tudo que tinha. O homem, ele tinha uma capacidade, embora num corpo humano... num corpo humano... andando sobre 2 pés, diferente do que alguns falam. Andando sobre, pegando com as 2 mãos direitinho, como nós pegamos aqui. Sorrindo como eu estou sorrindo e com os dentes perfeitinhos. O Senhor disse assim: olha aqui, você vai ter esse estágio e você vai aprender a viver uma vida de intimidade. E eu vou te ensinar tudo. E a primeira coisa que Deus fez foi lançar sobre as mãos do homem semente. Quando nós olhamos no primeiro capítulo, nós vemos já tudo pronto. Mas agora aqui nós vamos ver que não tinha nada pronto, que era um homem que iria fazer. Mas tudo estava aqui, porque Deus é Espírito. E Ele consegue formar as coisas. E lá no livro de João nós vemos que Ele era o Verbo. E Ele então ele declarava, Ele falava e as coisas iam acontecendo. Até hoje é assim. Você não percebeu, nesse último século de 2020, como as coisas aconteceram no mundo? Bem diferente do século XIX, os dos outros séculos. Aí você acha que foi o homem que inventou o avião? Não, foi Deus. Deus disse, haja. E o homem simplesmente criou, fez. Não foi o homem que inventou o carro. Que isso, Deus disse, haja. E o homem fez. Isso aconteceu pela vontade de Deus, porque esse é o tempo. Não foi o homem que inventou nada. Não foi o homem que inventou esse... Estava procurando meu celular, mas está aqui na minha frente. Não foi o homem que inventou esse computador que hoje nós nos comunicamos da forma que nós estamos nos comunicando. O homem ganha... fulano lá, não foi Deus. Inclusive quem inventou esse aparelhinho aqui, ele morreu de câncer. Ganhou um montão de dinheiro e ele disse... Foi Deus. Porque se Deus não quiser, nada acontece. Todas as coisas acontecem no tempo de Deus. Ele é o Verbo.
E ele faz todas as coisas de uma forma clara. Então, às vezes o homem fica tão feliz, já não, calma aí. Toda honra, todo louvor seja dado ao nosso Senhor. O homem não sabe fazer isso. E os crentes também estão esquecendo de fazer isso. Esses dias aconteceu uma coisa muito interessante. Foi na terça-feira. A televisão me ligou. Ligou para mim a Rede Record. Ligou para mim e falou: quero fazer uma entrevista com o senhor sobre os homens de rua que o senhor está abrigando na igreja. Eu virei e falei: não é a mim que você tem que entrevistar, não. Aí ela disse: quem é? Eu falei: tem um pastor aqui em Valinhos. É um pastor de uma igreja não tão grande, o nome dele é Carlos. Ele quem faz esse trabalho. Ele quem tem levado alimento para esses homens há anos. Eu simplesmente ouvindo ele passar, ele e o padre da igreja matriz, eu ouvindo eles dois passarem o que eles fazem, eu disse: meu Deus, eu não tenho esse ministério. E eles precisavam de um lugar para essa pandemia. E eu disse assim: eu tenho lugar. Põe lá na igreja em que eu sou pastor. E mostrei a eles lugares, ficaram felizes, tudo. Não é meu. Esse louvor não é para mim. Essa honra não é para mim. Eu vou passar para a senhora o telefone do pastor Carlos, conversa com ele, entrevista ele, fala com ele. E ontem eu fiquei sabendo por uma membra de minha igreja, inclusive ela está aí mandando um montão de coraçãozinho para mim, né? Que foi ao ar essa entrevista. Eu não vi. Mas de quem era a honra? Minha? A honra era do Carlos. De quem é a honra por todas essas invenções? É do inventor? De jeito nenhum. A honra é de Deus. Quando nós aprendemos, mais uma vez, a dar a honra ao autor e criador de todas as coisas, nós vamos viver até um pouco mais aqui. O mundo não vai acabar? Olha, se o mundo vai acabar, vai ser pela mão do homem. Aí Deus vai ficar muito zangado com o homem. Mas, com toda certeza, se nós preservarmos aquilo que Deus fez e saber dar glórias e honra para Ele, um dia Ele vai vir buscar a sua igreja. A mesma glória que Ele queria de Adão. Ele pegou a semente, colocou nas mãos de Adão e disse assim: olha, vamos lá, gente, por favor. Ele forma um homem. No verso de número 15, eu já mostrei isso ontem, mas hoje eu estou falando para vocês de uma forma que eu quero que vocês guardem por toda a vida. Ele pega Adão, mostra tudo, coloca a semente na mão dele e olha só, verso de número 15 do 2, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o quê? E o guardar. Guardar de quem? Mais uma vez, estou vendo que tem muita gente nova entrando aí. Guardar do quê, gente? Cultivar a terra e guardar do quê? A terra tinha acabado de ser criada. Guardar de quem? Guardar dos primeiros habitantes da terra. Eles estavam vendo tudo aquilo acontecer. O maior castigo para Satanás foi ver o homem feito um pouquinho menor do que os anjos. Está lá no capítulo 8 dos Salmos. Um pouquinho menor do que os anjos. Esse foi o maior castigo. E sabe o que o homem podia fazer? Chegar para o Satanás e falar assim: olha aí,
saia, vai embora. Aqui não. E era para ele fazer isso, guardar. Agora, agora o Senhor coloca no meio ali daquele, eu vou trazer uma revelação bombástica agora, hein? Quando o Senhor coloca, pega o seu caderninho aí para anotar. Quando o Senhor coloca aquela árvore que se chama árvore do bem e do mal, ali naquele lugar, aquela árvore estava ali. Era uma árvore como qualquer uma outra, bonita. Fala que era uma macieira, figueira, sei lá, pode ser uma laranjeira. Era uma árvore de um bom fruto. É uma árvore que chamava bastante atenção. Era uma árvore boa e produzia muito essa árvore. Mas era para cair os frutos no chão e ninguém catar, nem provar daquele fruto. Dessa árvore você não coma, porque é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás conhecia o que era o bem e o mal, o único. Então ele tinha que guardar aquilo ali para Satanás não entrar naquele espaço. Tinha uma outra árvore do lado dessa que chamava árvore da vida. Por que o homem não comia dessa árvore? Muitas vezes fala, da árvore da vida ele podia comer à vontade. Ele não comia dessa árvore porque ele já era a vida. Ele já era a vida, ele tinha vidas, ele já era a vida, ele não precisava comer dessa árvore. Ele só ia perder alguma coisa se ele comesse da árvore do bem e do mal. Mas enquanto ele não comia, ele podia comer de todas as outras, porque ele era a vida. E da árvore da vida, ele sabia que ele já tinha vida, ele tinha recebido do próprio Pai, do autor da vida. Sacou? Mas tem uma coisa aqui que eu queria que você entendesse. Como que Satanás entrou nesse espaço para seduzir a serpente? Essa é a revelação. Como que Satanás entrou nesse espaço para seduzir a serpente, meu irmão? Esse espaço era para ser guardado. A serpente não fugiu daqui. Não tinha nem para onde ela ir. Foi Satanás que entrou. Pensa bem nisso. Vamos orar? Amanhã eu volto. Aí eu vou lá para Gênesis 3. Tá bom? Gênesis 3, aonde eu estava. E aí nós vamos destrinchar isso. Mas como a serpente entrou nesse espaço que era para ser guardado? Você está pensando comigo ou não? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado por participarem. Mais uma vez eu vi gente de tão longe participando. Queria mandar um abraço grande aí para a família Cura Loves. Vou chamar assim a minha igreja lá de Boston. Meus pastores que eu consagrei há muito tempo atrás, que estão lá. E eu imagino que eles estão fazendo um bom trabalho lá em Boston. Um bom trabalho lá. Eu vi também passar por aí as Solanges lá do Tocantins. Que Deus abençoe você, toda a sua casa, toda a sua família. Eu não vi passar minha irmã hoje do Rio de Janeiro, a Leila ali. Leila Curalove. Eu não vi passar minha irmã hoje do Rio de Janeiro. Espero que ela esteja por aí. A Érica da Suíça,
É bastante gente de tantos e tantos lugares. Eu espero que vocês tenham apreciado o que o Espírito Santo derramou sobre as nossas vidas, e que amanhã, às 10 horas da manhã, nós estejamos juntos novamente, tá bom? E vocês todos que estão aqui, ó, pertinho de mim, não fica com ciúme não, porque eu amo todos vocês, porque é tanta gente, se eu falar o nome de todos, mas eu vou falar aqui, ó, Silvia Araújo e Alex, Pedroso. Então receba o abraço, vocês todos recebam o abraço pela Silvia, tá bom? E o Alex, um beijo no coração de vocês, que a graça do Senhor esteja sobre a vida. E amanhã a gente volta. E é tão interessante que a gente fica num pedacinho só, né? Peneirando e garimpando, e vai surgindo tanta coisa e a gente não consegue avançar muito. Um beijo, amo vocês e até lá. Amo. Que essa pandemia acabe logo, para a gente poder voltar para casa. Saudade, muita saudade.